124 milhões de crianças e adolescentes de todo o mundo estavam fora da escola em 2013. O dado foi publicado nesta segunda-feira pelo Instituto de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. A maioria delas vive na África subsaariana e no sul e oeste da Ásia. De acordo com o estudo, boa parte desse cenário se deve à falta de investimentos na educação. Nas contas da UNESCO, para reverter esse quadro, seria necessário investir na área 39 milhões de dólares. Ajuda essa que, segundo o secretário de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, depende de mobilização da própria UNESCO. A UNESCO, como organização internacional, também tem que fazer esse processo de atuação junto aos bancos internacionais, exigindo postura dos estados, dos países, que se enquadrem naquilo que eles apontam para a educação, e que esses recursos fossem repassados para os países, não de forma de empréstimo, mas ter um fundo mundial que, de fato, pudesse contribuir com um investimento na educação para garantir esse direito. Em 2013, os recursos destinados para a educação em todo o mundo foram de 4%, bem abaixo dos apresentados em 2010. Se o apoio à educação continuar em queda, a organização estima que nos próximos anos, 24 milhões de crianças nem chegarão a pisar numa sala de aula. Além disso, segundo a UNESCO, é preciso combater outro fator que tira todos os anos milhares de crianças e adolescentes da escola: os conflitos regionais. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. O custo do transporte fica em média 26% mais alto devido à má qualidade do pavimento das rodovias brasileiras. No norte é onde as despesas com os caminhões mais crescem por causa das estradas ruins. A menor elevação é observada no sudeste, em que o aumento fica em torno de 20%. Os dados são da última edição da pesquisa CNT de rodovias, que em 2014 avaliou 98 mil quilômetros de BRs e vias estaduais. Segundo o levantamento, quase metade apresentou algum tipo de problema e foi classificada como regular, ruim ou péssima. E os pesquisadores já estão novamente em campo para verificar a evolução das condições da infraestrutura rodoviária. Neste ano, serão analisados 100 mil quilômetros de pistas, em aspectos como pavimento, sinalização e geometria. Conforme o diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte, Bruno Batista, os dados podem ser utilizados para melhor planejamento das viagens. Importante para a estruturação das viagens feitas pelas empresas de transporte de cargas, pelos autônomos. O coordenador de Estatística e Pesquisa da CNT, Jefferson Cristiano, explica que neste ano também será avaliado o programa BR Legal, desenvolvido para melhorar a sinalização vertical das rodovias. Mais de 4 bilhões de reais foram destinados pelo governo federal para esse projeto. A gente conta com uma novidade, a questão do mapeamento que faremos do programa BR Legal, um programa do governo federal que tem como base a nossa pesquisa. Então esse ano a gente vai tentar mapear todos esses pontos, fazer uma tripla checagem com todos os nossos pesquisadores em campo. Os resultados devem ser divulgados até o mês de outubro. Por enquanto, dados da pesquisa de 2014 podem ser acessados no site www.cnt.org.br. Informações do transporte, um oferecimento SEST e Senat, pelo Trabalhador em Transporte para o Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Natália Pianegonda. Entre outubro e abril, 50% das indústrias extrativas e de transformação demitiram funcionários. A informação faz parte da sondagem especial Emprego, divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Para os próximos 6 meses, o cenário é pouco otimista. 36% das companhias pretendem adotar medidas para reduzir o uso da mão de obra, entre elas cortar o quadro de trabalhadores. O gerente executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato da Fonseca, atribui a situação à falta de confiança dos empresários. A indústria, na verdade, ela não cresce desde 2010 e ela vem evitando as demissões e conseguiu fazer isso até final do ano passado, mas chega um momento onde a perspectiva não melhora, na verdade, com ajuste fiscal, com aumento dos juros, a perspectiva desse ano é exatamente um ano de outra recessão da indústria. Os setores mais afetados com os cortes e medidas
extraordinárias foram o de veículos automotores, de produção de outros equipamentos de transporte e de metalurgia. Além das demissões, 60% das indústrias adotaram ações como a redução do número de turnos, não renovação de contratos temporários, uso do banco de horas e férias coletivas não programadas. A pesquisa foi realizada em abril, antes do anúncio do Programa de Proteção ao Emprego do governo federal. Conforme nota da CNI, a expectativa é que o plano contribua para a recuperação das empresas e a preservação de empregos. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantova. A antecipação do recolhimento do INSS das empregadas domésticas causou mobilização de entidades de defesa do consumidor. A Proteste enviou nesta quarta-feira um ofício ao Ministério da Previdência pedindo que seja mantido o dia 15 como data limite para o empregador doméstico pagar sem multa a contribuição previdenciária do empregado. Uma lei complementar publicada no Diário Oficial no dia 2 de junho antecipou a data de vencimento do dia 15 para o dia 7. A contribuição do mês vigente deve sempre ser paga no mês seguinte. Segundo a entidade, a mudança só foi informada no dia anterior ao vencimento. A coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce, critica a falta de comunicação prévia do governo. Que tem uma comunicação na mídia, em rádio, TVs, a respeito da data da alteração durante 60 dias. Aí sim, podemos até considerar que as pessoas então estarão informadas e vão ter a oportunidade de alterar a data do pagamento, inclusive aquelas que têm os pagamentos automáticos nas instituições financeiras. Maria Inês Dolce destaca outras reivindicações da entidade. Aqueles que pagaram multa, que ela seja desconsiderada, que venha em forma de compensação no próximo pagamento, e aqueles que têm data do dia 15, que seja mantida a data do dia 15 para o pagamento sem multa. Quem atrasa o pagamento da contribuição paga uma multa diária de 0,33%. Nesse caso, é preciso calcular o valor com atraso e preencher manualmente o campo referente à multa na Guia da Previdência Social e no documento de arrecadação da Receita Federal. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. O Senado aprovou a MP que estende até 2019 a política de valorização do salário mínimo. No entanto, a medida também estende o reajuste do mínimo aos aposentados. Este ponto causa polêmica. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu que atrelar esse aumento prejudicaria as 16 milhões de pessoas que recebem o salário mínimo. Ele apresentou uma emenda para desvincular o aumento, mas o plenário rejeitou. No sacrifício crescente que vai aumentar a concentração de renda. Eu posso dizer que eu tentei falar para esses 16 milhões. Porém, o governo não saiu derrotado de tudo. Isto porque, graças a uma manobra, a presidente Dilma Rousseff poderá vetar o aumento aos aposentados. A MP, quando veio da Câmara, não possibilitava o veto apenas deste ponto. Porém, uma emenda de plenário mudou o texto. Agora, o líder do governo, senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, já adiantou que o aumento na aposentadoria será vetado. Não, na verdade, veta aquilo que diz respeito à Previdência. Agora, a política de salário mínimo é aquela que vocês conhecem. A aposentadoria não tem jeito, porque quebra a Previdência, que já está numa situação crítica, e uma proposta como essa é inexequível. O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, avalia que, para além do desgaste do veto, a aprovação da matéria demonstra mais uma vez a fragilidade do governo. Atesta que realmente é um momento que a presidente da República não tem mais sustentação política no Congresso Nacional. E isso sim é que é grave. Segundo a Previdência, atrelar o aumento da aposentadoria ao mínimo causaria um impacto anual de 9 bilhões de reais aos cofres públicos. A MP propõe o reajuste do mínimo com a correção da inflação do ano anterior, mais a variação do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. A seleção brasileira masculina de polo aquático estreou com vitória no PAN de Toronto. Por 11-9, o Brasil venceu o Canadá e agora é líder do Grupo B. Nesta quarta-feira, o confronto será contra a Venezuela. Atual medalha de bronze no Mundial da categoria, o Brasil é favorito para o ouro no polo aquático. Já a seleção feminina ficou no empate por 7-7, também contra as donas da casa. Depois de um dia de folga, as mulheres voltam à piscina na quinta-feira para enfrentar as venezuelanas.
Agência Rádio Web, com informações do Pan-Americano de Toronto, Ricardo Rodrigues. Cerca de 200 mil pessoas desenvolvem câncer de pele por ano no Brasil. Como tratamento, uma tecnologia que utiliza laser tem sido revolucionária para a cura do câncer não melanoma, que corresponde a 25% dos tumores malignos registrados no país. Na unidade da USP de São Carlos, a equipe liderada pelo cientista Vanderlei Banhato trabalha com a terapia fotodinâmica para combater a doença. Segundo o pesquisador, uma técnica moderna de cura em substituição à cirurgia. O cientista explica que a técnica já é objeto de estudo pelo mundo. O que a equipe brasileira fez foi inovar neste processo. Para isso, desenvolveu um sistema único para o diagnóstico, uso de medicamento nacional e tratamento de pequenos tumores. É que a gente conjuga numa única plataforma a capacidade de acompanhar o tratamento, para que o médico saiba que está sendo bem feito. Ali ele já sabe a chance que ele vai ter de matar ou não o tumor, que a gente acompanha com a chamada fluorescência óptica na mesma plataforma. O físico Vanderlei Banhato é o convidado desta semana na série promovida na internet pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A iniciativa coloca a população em contato com personalidades do meio científico pela rede social. O pesquisador vai responder perguntas de internautas na próxima sexta-feira, dia 10 de julho, a partir das 3 da tarde. Para participar, envie a sua pergunta no Twitter usando o Jogo da Velha Vanderlei no MCTI. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho. A paralisação dos servidores do INSS prejudica o atendimento aos beneficiários em 20 estados brasileiros. A informação é da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Segundo o diretor de imprensa da federação, Tiago Manfroy, a orientação é que o segurado ligue para a agência antes de sair de casa para confirmar se será atendido. Entre as reivindicações da categoria está a recomposição salarial de 27%. Por melhores condições de trabalho, atendimento à população, a reestruturação do nosso plano de cargos e carreiras, carga horária de 30 horas para todos, porque hoje no INSS existe uma divisão, quem trabalha na área de atendimento trabalha 30 horas semanais e quem trabalha nos outros setores trabalha 40, então a gente pede 30 horas para todos os servidores, combate ao assédio moral, discussão dos índices e metas da Previdência Social, paridade entre ativos e aposentados, incorporação de gratificações. Nesta terça-feira, os sindicatos tiveram uma reunião com o Ministério do Planejamento, mas não houve acordo. A greve deve continuar por tempo indeterminado. O Ministério da Previdência Social divulgou uma nota orientando os segurados. Quem não conseguir atendimento deve remarcar o horário pela Central de Atendimento do INSS no telefone 135. O INSS vai considerar a data original do agendamento como a data de entrada do requerimento para evitar qualquer prejuízo aos beneficiários. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. A inadimplência do consumidor variou apenas 0,3% em junho de 2015 em relação ao mês de maio. O levantamento é da Boa Vista SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito. No acumulado em 12 meses, a inadimplência subiu 1,5%. A situação próxima à estabilidade acontece mesmo com a piora de indicadores como índice de ocupação no mercado de trabalho, juros e tributos em elevação. O economista da Boa Vista SCPC, Flávio Calife, analisa que o consumidor está mais cauteloso e o mercado também mantém cuidado na concessão de crédito, o que contribui para que não haja elevação na inadimplência. Não que ele tenha mudado por uma questão simplesmente de educação financeira, né? Mas também porque a situação obrigou que o que está ocorrendo basicamente para esse crescimento das dívidas não aumentar mais rapidamente é que exatamente nós temos do lado da demanda uma redução da utilização do crédito, uma demanda por crédito mais negativa, né? Crescendo negativamente, o consumo crescendo também negativamente em relação ao ano passado, então isso está levando a um menor número de dívidas, né? Mas a expectativa é de que os indicadores econômicos piorem até o fim do ano. Por isso, consumidores devem evitar dívidas. A expectativa é que o segundo semestre seja um pouco pior do que o primeiro.
Então, se a gente está crescendo hoje 1% no primeiro semestre, a expectativa é que a gente chegue no final do ano crescendo 3%. Entre as regiões, apenas o Sudeste apresentou alta de 1,9% no número de inadimplentes em junho. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Alguns produtores rurais desconhecem as regras para a comercialização de produtos e acabam perdendo espaço no mercado. No primeiro fórum do Programa do Campo ao Consumidor, realizado pelo Sebrae São Paulo na cidade de Ourinhos, a médica veterinária Silvia Cristina Vieira explicou como se adequar às exigências e adquirir selos de inspeção. Elas são distintas, divididas para produtos de origem animal e para produtos de origem vegetal. As produtos de origem animal, elas são obrigatórias, que é o selo de inspeção, e ele pode ser municipal, estadual, federal ou ainda o SUASA. O objetivo é para que este produtor rural tenha acesso ao mercado dentro da legislação. Produtor e fornecedor de banana há 30 anos, Elcio Bicudo desconhecia a utilização do selo, mas depois da palestra já pretende pôr as informações em prática e valorizar o seu produto. O meu produto vai ter algo a mais ali, ó. Aqui tem agricultura familiar. O presidente do Sindicato Rural de Ourinhos, Eduardo Luiz Bicudo Ferraro, comenta a importância de capacitar os produtores rurais. Cada vez mais a vida fica mais difícil. O produtor rural, normalmente, ele produz e na hora de vender ele se perde. E quando ele se perde, o atravessador ganha tudo que ele tem que ganhar. As palestras são para que o produtor se organize para poder vender